Hi everyone, this is Renata from Inglês em Clique e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a expressão usando a palavra time, que é tempo. Bem, tem várias expressões aqui, eu só vou falar algumas, alright? Bem, existe a expressão all the time, que é o tempo todo. Por exemplo, I keep practicing English all the time. Eu pratico inglês o tempo todo. Most of the time, na maioria das vezes. No exemplo seria, although I'm Brazilian, I speak English most of the time. Ou seja, embora eu seja brasileira, eu falo inglês na maior parte do tempo. Tem uma outra que é at times, às vezes. Por exemplo, we go to São Paulo at times. Nós vamos para São Paulo às vezes. Também tem a expressão in no time, ou seja, rapidamente. Numa frase você poderia usar assim: The kids ate lunch in no time, so they could play. Ou seja, as crianças almoçaram rapidamente para que pudessem brincar. Outra expressão é have time, ter tempo ou não ter tempo. Por exemplo, I don't have time to go to the mall. Eu não tenho tempo para ir ao shopping. Ou if I have time, I'll go to the mall. Se eu tiver tempo, eu vou ao shopping. Outra expressão seria time's up, ou seja, acabou o tempo. Então, alguém que está fazendo uma prova, o professor pode falar time's up, ou seja, não tem mais tempo. E uma outra expressão parecida é run out of time. Run out of time, que acabou o tempo. She ran out of time and didn't answer the last question. Ou seja, ela perdeu o tempo, acabou o tempo dela e aí ela não respondeu a última pergunta. Uma outra expressão seria to have time off, que é ter um tempo livre, um tempo de folga. Por exemplo, I asked my boss if I could have some time off so I can go to the dentist. Ou seja, eu pedi para o meu chefe uma folga para que eu pudesse ir ao dentista. E outra expressão seria at all times, ou seja, o tempo todo. Por exemplo, numa frase, you should look at your luggage in the airport at all times. You should look at your luggage in the airport at all times. Ou seja, você tem que ficar de olho na sua bagagem o tempo todo nos aeroportos. Alright? See you next class.